Chegamos no Rio de Janeiro, nosso país recebe as Olimpíadas pela primeira vez na história, a cidade onde abriga o melhor time do mundo. Não é o melhor time do mundo, mas é um dos mais bonitos, pelo menos tem o escudo mais bonito, as cores mais bonitas. Rio de Janeiro, América do Sul, recebe a sua primeira Olimpíada e nele algumas histórias foram encerradas, como o maior velocista e o maior nadador da história encerraram suas carreiras no Rio 2016. Fala galerinha, tudo bem? Chegamos ao nosso último vídeo. Aleluia! Chegamos ao Rio 2016. As Olimpíadas embarcam pela primeira vez na América do Sul e também pela primeira vez que o nome da cidade inteira não está na logo oficial, ou seja, não chamamos de Rio de Janeiro 2016, e sim Rio 2016. Somente isso sim, o Rio de Janeiro ficou marcado como a primeira a roubar um pedacinho do nome e não usar no nome oficial dos Jogos. Rio 2016 ficou marcado pelas Olimpíadas com o maior número de países participantes. 206 nações, todas registradas na ONU, participaram dos Jogos Olímpicos. Então, mais que isso, nenhuma edição recebeu. Obviamente que em Tóquio pode haver sim mais, porém até o 2016, Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu nações em todo o mundo para participar dos Jogos. Estes que aconteceram de 5 de agosto a 21 do mesmo mês e ficaram marcados aí pelo movimento e pelas provas aí finais, principalmente que aconteciam meia-noite, 1h da madrugada, poucas polêmicas aí que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro e ficou marcado para nós. Estou falando isso porque fica muito específico que Tóquio 2021, os jogos serão de madrugada, obviamente que lá é de dia, porém eles vão adequar horários para que a Europa e as Américas possam assistir durante o dia. Foi a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Jogos finais, principalmente, aconteciam meia-noite, 1h da manhã, para que os países europeus conseguissem ver no amanhecer lá deles. Então isso é bem interessante, porque a questão de televisão está muito influente, onde no Rio de Janeiro bateu todos os recordes mundiais de telespectadores assistindo simultaneamente, ou seja, de forma ao vivo. O Rio está aí marcado na história. Claro que cada ano que passa, isso vai aumentar. Porém, Rio de Janeiro, que todos temiam, foi um sucesso total de público, esporte, recordes e principalmente de espectadores assistindo às Olimpíadas. Pela última vez que eu vou falar desses dois caras, e o Usain Bolt foi o primeiro e único atleta até hoje a conquistar tricampeonato em 3 provas: 100 metros, 200 metros e 4 por 100 revezamento. Então ele conquistou 9 medalhas de ouro em Olimpíadas. Nunca ninguém no atletismo conseguiu isso. Porque um outro cara chamado Michael Phelps, que já tá chato falar desse cara, conquistou um total na história 28 medalhas. Isso é muito mais do que muitos mais da metade dos países já conquistaram até hoje. Um cara só conquistou 28 medalhas em 5 participações. Só no Rio de Janeiro, que ele participou de 6 provas, conquistou 5 medalhas de ouro. E uma delas foi de prata, por pouquíssimo também não gabaritou como em Pequim 2008. Então, dessas 28 medalhas que Michael Phelps conquistou, 23 delas foram de ouro. Imagina tu querer ir para uma Olimpíada e simplesmente subir no pódio, conquistar uma medalhazinha de bronze de qualquer. Aí vem o cara, conquista 28 na história, em todas as participações, e dessas 23 medalhas de ouro. Eu queria entrar na casa desse cara e ver como é que é o hall de entrada, ou ao menos a sala de conquistas dele. Deve ser sensacional. As Olimpíadas do Rio de Janeiro também ficou marcada, onde pela primeira vez na história, a cerimônia de abertura e de encerramento não foi realizado no Estádio Olímpico, onde no caso o Brasil não construiu nada específico, onde tinha toda uma estrutura esportiva já montada. O Maracanã recebeu o futebol e, além disso, o cerimonial de abertura e o cerimonial de encerramento. Todas as outras provas de atletismo foram destinadas ao estádio Newton Santos, homenageando um craque histórico do Botafogo que administra o estádio. O Engenhão, ou o Newton Santos, foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, que também aconteceu no Rio de Janeiro.
e talvez foi um empurrãozinho aí para a cidade acabar recebendo uma Olimpíada muito legal, mas pela primeira vez na história, cerimônia de abertura, encerramento e a tocha olímpica, ou seja, a chama olímpica, ficou em outro estádio e não onde as provas de atletismo que historicamente acontecem. Como as Olimpíadas foram organizadas no Brasil, o país teve o maior número de representantes na história, ou seja, a maior quantidade de atletas esteve presente representando a bandeira verde, amarela, azul e branca. E com isso o Brasil esperava ao menos ficar pela primeira vez entre os 10 melhores no quadro de medalhas. Isso não aconteceu, porém em quantidade de medalhas foi sim o maior da história e com uma esperança, quem sabe futura, de cada vez melhorar mais nas outras Olimpíadas com mais conquistas, principalmente no desenvolvimento de atletas, formadores e tudo mais, algo que infelizmente eu não estou vendo isso acontecer e realmente por outros problemas políticos, administrativos, mas quem sabe futuramente isso possa melhorar e o Rio de Janeiro seria para dar aquele alavancada, mas eu acho que não aconteceu, infelizmente. Aconteceu isso, mas né, vamos fazer o que? Não depende só de nós, mas vamos lutar, batalhar e torcer para que isso aconteça. Com isso, no quadro de medalhas, os Estados Unidos dominou, conquistando 121 medalhas. Destas foram 46 medalhas de ouro, 37 medalhas de prata e 38 medalhas de bronze. Na segunda colocação, como eu falei no vídeo de Londres 2012, que estava em ascensão com um grande investimento esportivo, ficou a Grã-Bretanha, aquele aglomerado de países da Europa, conquistou a segunda colocação, voltando a ficar entre os dois primeiros em toda a história, onde lá no começo ficava e depois acabou caindo e agora voltando lá para cima, conquistando assim 67 medalhas ao todo. Se nota que é quase a metade do que os Estados Unidos conquistou. Então os Estados Unidos realmente dominou as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Destas 67 medalhas, 27 foram medalhas de ouro, 23 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze. Na terceira colocação ficou a China, que vem se reconstruindo e ficando entre as três primeiras há alguns anos. Conquistou 70 medalhas ao todo, mais que a Grã-Bretanha, porém menos medalhas de ouro. E por incrível que pareça, foi apenas uma. 26 medalhas de ouro para a China. Das demais foram 18 medalhas de prata e 26 medalhas de bronze. O Brasil, com sua melhor participação na história, conquistou 19 medalhas. Nunca antes havia conquistado esse número e acredito eu que tende muito a melhorar. Dessas foram 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze. As 7 medalhas de ouro deram ao Brasil a 13ª colocação no quadro geral de medalhas. Muito importante, o objetivo era ficar entre as 10 primeiras. Isso não foi possível, mas mostrou grande evolução, apesar de que era sim a maior delegação da história do Brasil em uma Olimpíada, claro, muito por ser país sede, onde o país sede tem direito a levar vários esportes mesmo não participando da classificação ou não conquistando a vaga, principalmente os esportes coletivos. Dessas 7 medalhas, tivemos uma que entrou para a história. O futebol masculino conquistou a sua primeira medalha de ouro olímpico, depois de várias vezes bater na trave. Em 2012, perder a final para o México. E, no Rio de Janeiro, conquistou a sua primeira medalha de ouro, se tornando aí um dos países no futebol a conquistar tudo que se tem direito. Não é o único, mas entrou nesse seleto grupo de países que levaram tudo possível. Além do futebol, tivemos medalhas de ouro no boxe, no judô, no salto com vara, no atletismo, foi uma final bem interessante, onde teve recorde olímpico para o Brasil, e tivemos 2 medalhas na vela. Além dessas, uma muito importante também, o tricampeonato olímpico para o voleibol masculino. Conquistamos também no vôlei de praia masculino, um ouro olímpico, porém o voleibol masculino foi tricampeão pela primeira vez, um país desse porte, não é o único tricampeão, porém uma potência mundial onde já ganhou tudo que tinha possível, aos trancos e barrancos foi lá e conquistou. As meninas perderam para a China, que sagrou-se campeã depois, não conseguindo ser campeã, mas o Brasil manteve o legado de alguns anos onde o vôlei tem um ou outro sendo campeão.
O que eu quero deixar para refletir é que o Brasil diz, ou o brasileiro, a maioria dos brasileiros, ou a mídia, diz que o Brasil é o país do futebol, onde podemos refletir que o futebol só tem apenas uma medalha de ouro. O voleibol masculino e feminino tem 5 medalhas de ouro. Então podemos ver que o Brasil ele não é só de um esporte, e sim de vários esportes. Eu gosto muito do futebol, eu acompanho muito futebol, mas não devemos priorizar apenas um esporte, e sim vários outros. Para finalizar, vamos falar dos mascotes. Tom e Vinícius, nomeados através de uma votação popular, são os representantes mascotes das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Tom e Vinícius homenageiam ninguém menos que Tom Jobim e Vinícius de Moraes. São os dois expoentes, aí, os dois principais compositores da Bossa Nova, uma música típica carioca. O Brasil é muito representado por essas músicas do exterior, muito conhecido, mas podemos dizer principalmente Garota de Ipanema, por exemplo, feita no Rio de Janeiro, onde foi sediada as Olimpíadas e que ficaram marcados e representados como Tom e Vinícius, os mascotes das Olimpíadas. Eles que representavam a fauna e a flora, respectivamente, do Brasil. O Brasil é um dos países com o ecossistema mais diversificado do planeta, onde também sabemos que temos a maior quantidade de água potável no mundo e animais. A Amazônia, a maior floresta do mundo, está situada no nosso país e devemos sim valorizar isso, é bem interessante. O Brasil ele é muito rico, tem muita cultura, tem uma fauna e uma flora muito extensa e é bem legal termos orgulho disso, do Brasil representado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu não vejo mais o Brasil sediar uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo tão cedo. Tivemos vários problemas estruturais, porém podemos dizer que sim, acabou sendo um sucesso, tanto de participação como de organização, ao menos naqueles dias de Olimpíada. Pois é, galerinha, nesse vídeo eu acho que eu tô um pouco chato, porque eu tô muito politicamente correto, tô muito de opiniões, não era o meu foco. Mas só para deixar registrado de que os vídeos se encerraram, acabamos aí esse ciclo de história das Olimpíadas, desde a primeira lá em 1896 até hoje, em 2016, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O ano que vem, se der tudo certo, nós teremos as Olimpíadas de Tóquio 2020, que vai ser nomeado mesmo sendo em 2021. Encerramos, espero que tenham ótimos estudos, espero que tenham aprendido algo. As Olimpíadas é algo bem extenso e muito legal de se aprender, principalmente essa parte do esporte ou para quem tem interesse de seguir uma carreira dentro do esporte ou da educação física. Um grande abraço, ótimos estudos, glória a Deus, encerramos os conteúdos de história das Olimpíadas. Tchau, tchau, até mais.